Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Que coisa boa nós estamos aqui, hein? Mais uma vez. Que bom. Nós estamos hoje aqui chamando vocês para estar com a gente. Olá, boa tarde, Ricardo, Maiara, Carvalho. Que bom, estamos todos aqui. Que bom que nós estamos juntos aqui hoje, nessa oportunidade. Boa tarde. Para que a gente possa, mais uma vez, falar da importância do conhecimento através da porta da especialização e um diferencial importante que nós estamos hoje discutindo sobre duas especializações que foram formatadas com bastante carinho. Vão chamando aí as pessoas para estar conversando com a gente, dialogando com a gente um pouquinho. Boa tarde, Zuleide, tudo jóia? E vamos nos colocando aqui a importância de se especializar com diferencial. Ainda mais nesse período, né, que nós estamos cheio que nos coloca muitas vezes cheio de dúvidas, e a gente precisa ouvir muitas vezes outras perspectivas para que a gente possa se incentivar, né? Que bom que a gente está aqui tendo essa oportunidade de estar dialogando um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos chamando aí as pessoas para estar com a gente, para ouvir nesse momento essa discussão, para que a gente possa ampliar, né, os nossos conhecimentos, as nossas intenções, e também pensar numa perspectiva de estar cada vez mais perto, né? Muitas vezes nós pensamos em deixar de lado alguns sonhos, alguns projetos, e a gente precisa se motivar para poder continuar. Nós estamos num período de desafios, não tenha dúvida disso, mas nós vamos vencer todos eles e não desistir dos nossos projetos. Talvez eles só precisem ter um impulso, uma motivação, um diferencial, e é isso que a gente precisa compreender. E nós que somos da área da educação, nós fomos também incentivados, imbuídos a tomar decisões muito rápidas, no intuito de não deixar realmente cair o incentivo e a perspectiva dos nossos alunos que querem continuar nessa jornada. Sejam todos muito boa tarde. Oi, Verônica, prazer de você estar aqui. Nossos egressos, alguns eu reconheço, outros ainda não. Jaque, que bom que vocês estão aqui. E aí vão chamando as pessoas também para estar aqui junto com a gente, para a gente poder fazer esse diálogo, que é um tempo relativamente curto, né? E nós temos algumas perspectivas para poder conversar. Que bom que vocês estão todos aqui. Ana Bispo, Anderson, Milas, Fran. Que bom que vocês estão todos aqui. Márcio, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu já vou me apresentar, tá bom? Bom, eu sou a professora Isadora Ribeiro Silva Costa, né? Oi, Ângelo, que bom que você está aqui, que joia. Nossos egressos chegando aí. Eu sou docente do Centro Universitário Dom Pedro II há mais de uma década, no curso de serviço social exclusivamente, durante esse período, e desde o início do ano, mais ou menos nos meados de um pouco antes de fevereiro, oi, Poliana, boa tarde, nós assumimos o Centro de Extensão e Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário. Centro Universitário Dom Pedro II. Olá, Jaque, seja bem-vinda. Para quem não conhece ainda, ele fica situado fisicamente na unidade do comércio, e também tem outras unidades em outras localidades da Bahia, outros campos, mas fisicamente nós ficamos aqui no comércio. Nós já estamos no comércio há algumas décadas, com cursos de diversas áreas, e temos também, né, cumprindo toda a perspectiva, né, de avanço e desenvolvimento, nós temos o Centro de Especialização e Pós-Graduação em Pesquisa
o CEPPG, que é coordenado neste momento por mim, mas que tem a pós-graduação também coordenada pelo professor Aranha, que não pôde estar com a gente aqui, mas desejou um feliz momento para a gente, já deixou para a gente aqui esse registro, tá? Um pouquinho anteriormente. E nessa perspectiva, o centro, ele tem a intenção de organizar perspectivas de continuidade, né, do conhecimento, da aquisição do conhecimento. Então, a importância que a gente tem na nossa vida acadêmica, de construção do nosso conhecimento, de dar continuidade à medida em que nós somos motivados, né, nós somos incentivados no nosso processo de graduação, também, tanto pelas nossas relações dentro da academia, pelo nosso trânsito acadêmico, como nós nos posicionamos diante da nossa trajetória acadêmica e vamos descobrindo caminhos que nos são caros, que não são, não só mas na verdade, na minha experiência, eu percebo o quanto os alunos, e isso é muito feliz, o quanto os alunos têm, oi Carla, tem uma perspectiva de um olhar muito mais amplo. A gente vem observando isso há algum tempo, né? Então, nós percebemos que, diante dessa multiplicidade de perspectivas, né, multiplicidades de interesses, nesse sentido, a gente vem organizando as especializações para que os alunos e outros que possam, né, estar se ajuntando, estando contemplados aí com a gente, contribuindo com a gente, possa estar proporcionando as suas especializações, ou seja, a continuidade do seu conhecimento. E como eu disse mais cedo, a gente percebeu no trânsito da academia o quanto todos os cursos tinham uma multiplicidade de demandas e de projetos e de seminários que iam sendo desenvolvidos, projetos de extensão, diálogo com a comunidade, perspectivas de interação deste aluno, demonstrando para a gente, né, e coletivamente com a gente, de que eles gostariam de mais, de estar cada vez mais linkados com as demandas e com as necessidades emergentes que iam surgindo ao longo do seu trajeto acadêmico. Ao longo dos 4 anos, ou até mesmo de 4 anos e meio, 5 anos que um aluno passa numa trajetória profissional, ele vai entrando em contato, principalmente quando ele tem a oportunidade de estar discutindo nos seminários, nos projetos intercursos, nos diálogos com outros cursos, a possibilidade de perceber como é possível trabalhar de forma interdisciplinar. Além disso, a gente percebe muito também a demanda com relação a querer se aprofundar cada vez mais em determinadas questões. E isso faz com que a gente se mobilize, se motive no sentido de estar disponibilizando para vocês um plantel, né, um elenco de pós-graduação, de cursos de especialização que estão disponíveis no site do Grupo Unidom. É só acessar lá no grupo que você vai na aba graduação, pós-graduação e você tem todas as informações sobre os cursos e a sua continuidade, as suas especializações. Nesse sentido, a gente tem 2 especializações que neste momento a gente vai estar explanando para vocês, por a gente entender que ela tem um aspecto em algum momento muito específico e uma outra tem um aspecto muito amplo, muito interseccional, e a gente decidiu fazer um momento de diálogo com vocês para poder colocar essas possibilidades, né? Então, nós estamos, como eu já me apresentei, eu estou neste momento enquanto coordenadora do Centro de Extensão e Pesquisa e Pós-Graduação, e a pós-graduação, para quem está chegando agora, é também coordenada pelo professor Aranha, e nesse sentido a gente hoje vai apresentar 2 pós-graduações importantes, interessantes, que a gente já vem maturando há algum tempo. Né? Há algum tempo já houve uma demanda que a gente, como eu disse, que a gente vinha percebendo, dos alunos de conversarem de uma forma interdisciplinar e interseccional. Então, sobre a coordenação do curso de Serviço Social da professora mestra Milena Blumetti, nós reunimos com o colegiado, foi reunido com alguns professores
e na direção, nesta coordenação e nesse direcionamento, foram formuladas duas especializações que têm, acreditamos, um caráter muito especial. De vez em quando eu vou fazer uma pesquinha, porque eu não quero deixar escapar nada, né, para vocês. Nesse sentido, nós formamos duas pós-graduações, pensamos duas pós-graduações que são voltadas, uma para um público mais interdisciplinar e outra num público mais específico do serviço social. Por que a gente pensou nisso? Porque existia uma demanda desse curso, de se pensar algo para a especialização e que nos foi muito incentivado nesse momento. E de forma interdisciplinar, interseccional, porque nós hoje podemos afirmar com toda certeza e com todos os profissionais que estão aqui, de que nós não atuamos sozinhos nos nossos objetos de intervenção. Enquanto assistente social, que sou há 25 anos, esse ano de formada, a gente vem percebendo ao longo do processo que de formação e de profissionalização, a necessidade do diálogo com outras disciplinas, a necessidade, oi professora Aídila, boa tarde, que bom que você está aqui, a necessidade da gente estar dialogando com outros saberes. Dessa forma, foi formulado para vocês uma pós-graduação em saúde, interdisciplinaridade e interseccionalidades. Essa pós-graduação, ela tem a intenção ela foi toda planejada e pensada num diálogo com todos os cursos da área de saúde, serviço social, fisioterapia, enfermagem, nutrição, entre outros, que possam dialogar com a gente compreendendo que o processo de saúde e doença dos indivíduos, eles não se restringe à ausência somente de doença. A gente já sabe e vem percebendo ao longo do tempo o quanto vários determinantes sociais dialogam com o processo de saúde e doença. Nesse sentido, há uma necessidade da gente estar buscando cada vez mais a possibilidade da gente estar se especializando diante desse cenário. E nesta perspectiva, nós pensamos em agregar todos os cursos que fazem parte de uma equipe de saúde quando nós estamos nos diversos locos de atendimento, quer seja urgência, emergência, atenção básica, especializada, hospitais e maternidades, em qualquer âmbito, municipal, estadual ou federal. Nessa possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, a gente percebe também a necessidade de se capacitar de forma mais coerente, de forma mais competente com relação a alguns temas que são muito abrangentes e ao mesmo tempo muito relevantes no cotidiano do atendimento na área de saúde. Por isso, a perspectiva de se atender de forma interdisciplinar, de se compreender como trabalhar em equipe, de trabalhar de forma interdisciplinar, dialogando esses saberes, numa perspectiva não de uma sobreposição de um ao outro, mas sim numa perspectiva de diálogo, numa perspectiva de complementariedade, no sentido de fazer com que o processo de saúde e doença, sim, e os indivíduos, os usuários, sejam os maiores, que têm os maiores ganhos nesse sentido. Porque a gente já entende, né, como eu vou repetir, ratificar, de que o processo de saúde e doença, raramente ele vem só mais vinculado a um vírus, fungos e bactérias. Nós já sabemos disso desde o surgimento da epidemiologia, em especial da epidemiologia social. A gente consegue identificar o diálogo de diversos determinantes sociais na área de saúde. Então, hoje, a gente já não consegue pensar, Jéssica, a gente já não consegue pensar, atuar na área de saúde de forma isolada e sozinho. E a gente precisa compreender como é que esse processo se dá. Então, esse curso de especialização vem no sentido de tentar aprimorar essas discussões voltadas para a interlocução entre a equipe de saúde e os usuários nos seus diversos espaços ocupacionais. O curso, ele intenta, dessa forma, ter abordagens que vão estar muito conectadas com a dinâmica da própria sociedade. Por quê? Porque, como a gente já tem, já é fato, a gente já dialoga com isso há algum tempo,
a prática, o campo das relações sociais, eles gritam as demandas, as necessidades. Então, por isso, nós nos colocamos, oi Gabi, nós nos colocamos aí no sentido de estar à frente nesse sentido, buscando compreender como é que esse processo de saúde e doença se dá, fazendo diálogo com as várias intersecções que possam estar naquele momento agravando o seu processo de saúde e doença, e mais do que isso, de que forma a gente pode promover para que esses indivíduos, após a retomada da sua vida cotidiana, possa estar aliando aquelas demandas que surgiram durante o processo, aos encaminhamentos, aos pareceres, aos relatórios e às decisões que foram tomadas durante esse processo. Na minha experiência na área de saúde, a gente percebe que durante o processo de saúde e doença, muitos usuários e usuárias tomam pela primeira vez conhecimento de seus direitos, de suas demandas, obrigada minha linda, de suas possibilidades também. E nós, enquanto profissionais, quer seja da área do serviço social, da nutrição, da enfermagem, da físio, entre outras, nós precisamos compreender essa necessidade de dialogar e de da interseccionalidade, presente cada vez mais no cotidiano desses indivíduos, grupos e famílias. Porque imagine que as pessoas que procuram, os usuários que estão à procura dos serviços de saúde, quer seja na unidade básica, quer seja na alta complexidade, um transplante, uma cirurgia, na maternidade, e de alto risco, essas pessoas carregam com elas também todos os determinantes sociais, elas não deixam atrás da porta, atrás da entrada dos hospitais e das unidades de saúde. Elas demandam o tempo todo de várias questões que nós muitas vezes não nos damos conta, nem tão, muitas vezes, esses próprios usuários, e que nós estamos lá na equipe para estar com a escuta muito bem aprimorada, uma percepção muito cuidadosa dessas necessidades, dessas relações que estão emergindo aí, desses indivíduos e dessas relações, e nós precisamos estar atentos de que forma nós vamos atuar. E já é sabido que isoladamente nós não vamos dar conta dessas demandas. E nós precisamos, no sentido de sermos profissionais atuantes, competentes, dedicados, estar preparado para assumir esta tarefa de interseccionar essas demandas que estão presentes muitas vezes em todos os atendimentos. Então, as discussões e as reflexões neste curso vão no sentido de trabalhar noções de gênero, raça, etnia, classe, geração, sexualidade, relacionamentos abusivos, violência, saúde da população negra, trabalhar todos os ciclos de vida e gênero dentro dessa especialização, que daqui a pouco eu vou discorrer para vocês quais são as disciplinas que estão previstas e que muitas vezes esses temas foram trabalhados na graduação e que de forma ainda, porque na graduação a gente precisa tocar no tema e aprofundar mais tarde, de forma que hoje nós sentimos a necessidade de aprofundar. Muitos de vocês que já estão na área, ou que no processo de estágio, ou que no processo de interlocução com a comunidade, sentiam necessidade de compreender mais sobre aquela demanda que estava ali à sua frente, com certeza, mais tarde, um profissional atento, presente em todas as demandas que vão surgir no seu campo profissional. E isso faz com que você sinta a necessidade de se aproximar de determinados conceitos que vão interagir diretamente nesse processo de saúde e doença. Não é mais possível a gente pensar em determinados temas que não façam mais parte da nossa articulação. Todos os temas hoje fazem parte de todo o diálogo com toda a equipe de saúde. Isso significa que falar de gênero, de violência, de classe, de raça, de sexualidade, de adolescência, de geração, isso precisa estar presente na discussão de todos os profissionais. Entendendo que essas questões, esses temas, transformados pensados em... Oi, Eric, beleza, tá aqui. Pimentel também, Gisélia, boa tarde, Daniela, Manuela... pensado numa perspectiva interseccional, nós pensamos como essas questões
podem estar interferindo nesse processo de saúde e doença de forma a, nesse momento, estar agravando essas condições de vulnerabilidade dos indivíduos. Então, essa perspectiva, ainda que de uma forma muito rápida, muito simples, de se pensar interseccionalmente. A gente precisa pensar como esses marcadores de opressão, que eu já citei aqui, podem estar se configurando neste momento como algo que opera nesse processo de saúde e doença do indivíduo, e que muitas vezes nós identificamos, e muitas vezes, não são raras, que o processo doença original, quer seja vírus, fungo ou bactérias, naquele momento, ou um agravo, naquele momento, ele está presente, mas ele é agravado pelas condições sociais, pelas determinantes sociais aqui postas, que podem estar dialogando com esses indivíduos a ponto de agravar o seu processo de saúde e doença. Nesse sentido, esses determinantes, como eu já citei, gênero, raça, classe, etnia, geração, sexualidade, e como eles dialogarem, a gente tem a intenção de esclarecer, né, e municiar todos os nossos especializandos no sentido de se sentirem competentes para atuar nessa intervenção, tendo em vista que a partir deste momento esses profissionais já conseguem identificar esses determinantes como determinantes extremamente sensíveis, né, e relevantes no seu processo de saúde e doença. Então, são muitas vezes questões voltadas para esses temas e que nós muitas vezes não nos sentimos à vontade porque não compreendemos o seu conceito, o seu processo histórico, como esse processo pode intervir, vem intervindo no processo de saúde e doença. E que não é algo novo, no sentido de pensar que esses determinantes já dialogam desde a descoberta da epidemiologia e da epidemiologia social. Mas a gente precisa pensar estratégias que venham dialogar com essa demanda, com essas demandas, com essas necessidades. E nessa intenção, nós preparamos uma proposta, né, com a meta de, pautados da política de humanização e pautados de uma ética profissional, poder compreender essas questões de cunho relevante que nós citamos aqui e que podem estar cada vez mais interferindo no processo da saúde e doença e na qualidade de vida das pessoas. E a gente entende, e é uma pauta dos profissionais de saúde, que quanto mais a gente compreende esses processos, quanto mais a gente entende teoricamente e consegue fazer a relação com a nossa prática, nós somos esse diferencial no nosso locus ocupacional. E nós precisamos, compreendendo isso, entender também que nós estamos à frente desse processo na medida em que nós nos especializamos nessa direção. Então, nesse sentido, assim, o diferencial do curso consiste nessa amplitude de temáticas que está previsto, né, para o curso, permeando o dia a dia dos profissionais. As questões de raça, as questões de classe, as questões da violência urbana contra homens, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas idosas, população em situação de rua, são determinantes que estão dialogando o tempo todo nos cenários das unidades de saúde, de qualquer âmbito de complexidade. E nós precisamos ficar atentos a essas particularidades, não como algo que não pertença à saúde, e sim como algo que faz parte e que pode sim, através da nossa intervenção, proporcionar uma promoção e uma qualidade de vida para que esses indivíduos superem, não reincidam e consigam, através do acesso a direitos na rede, conseguir compreender o seu processo de saúde e doença e superar, neste momento, essas demandas que estão sendo apresentadas. E mais interessante, né, no que a gente acredita que a informação, a socialização da informação proporciona a esses indivíduos a possibilidade desses próprios usuários fazerem um movimento nas suas vidas. O que a gente acredita é que os usuários têm, a gente sabe disso, a sua possibilidade a sua potencialidade de superação dos desafios na medida em que ele conhece os seus direitos, na medida em que ele é atendido por um profissional que conhece, que consegue identificar o que está passando por aquele processo para além do curativo, para além de uma perspectiva intervencionista direta, que é necessária sim, mas que hoje, mais do que nunca, a gente sabe, diante inclusive do cenário que nós estamos vivendo, não basta ser um profissional naquela área, entendendo daquelas questões específicas, mas também
ser um profissional que consiga compreender a totalidade, seja um profissional que consiga dialogar em equipe, seja um profissional que consiga perceber a importância da sua especificidade, mas também da especificidade do outro. Que haja possibilidade nessa intervenção interdisciplinar superar antigos desafios e novos desafios, antigos desafios que estão cada vez mais ressignificados e desafios que estão surgindo com uma roupagem nova, com uma perspectiva nova que nós precisamos estar atentos para atuar. Nós percebemos também trouxemos também na especialização uma perspectiva que nos é muito cara, que dialoga muito com a prática, que é a perspectiva da pesquisa, né? Então, nessa discussão interseccional, com essa amplitude de diálogos que nós pretendemos ser. Oi, Ingrid, boa tarde. De forma interdisciplinar, dialogando com todos os profissionais que vão estar. E que riqueza deve ser uma sala, na verdade uma riqueza, uma sala que tenha infinitos olhares a partir de uma diversidade muito grande de profissionais que estão aí presentes. Pense a contribuição fantástica, né, da escuta e da possibilidade de troca entre profissionais de diversas áreas, tendo um olhar múltiplo sobre essas questões. É tão importante pensar no enriquecimento que eu posso proporcionar e que o outro possa me proporcionar a partir da provocação de determinadas disciplinas, porque, na verdade, as disciplinas são isso. Ela tem um caráter teórico, mas ela tem também um caráter de nos provocar, no sentido de que a gente possa avançar e de que a gente possa pensar, neste caso, falando de saúde e interdisciplinar e interseccionalidade, pensar no indivíduo como aquele que pode proporcionar mudanças na sua trajetória, né, de vida. E isso possibilita a gente pensar para além do curativo, sim, e para além do que a gente foi preparado. Então, na especialização, a ideia é que a gente se aprofunde, é que a gente se possibilite, é que a gente, inclusive, alcance, traga... Oi, Eliane, na verdade, Ingrid, a gente traga, inclusive, as nossas experiências de graduação, as nossas experiências de trabalho, para que a gente possa atuar, para que a gente possa pensar coletivamente no sentido de proporcionar instrumentos, técnicas e estratégias de trabalhar interseccionalmente. Olá, boa tarde, meninas. Deixa eu saudar todos vocês que entraram durante o período que eu estava aqui falando. Keila, Eliane, Márcia, Tarsila, que bom, Ilma, que bom que estão todos aqui, né? Que a gente possa dialogar um pouquinho. Então, estou aqui falando, obrigada, minha linda. Estava aqui falando sobre a possibilidade da gente dialogar nesse curso que chegou para a gente poder pensar de forma interseccional e interdisciplinar. Saúde, interdisciplinaridade e interseccionalidades. Né? Sempre no plural, para que a gente pense nas possibilidades. Obrigada, Lisboa, né? Lisboa 99, obrigada. Para que a gente possa pensar em possibilidades da gente estar trabalhando e avançando e se desenvolvendo. Nesse sentido, a pós-graduação também tem um diferencial interessante, para além das disciplinas que eu vou citar daqui a pouco, que é a sua metodologia, que foi pensada, né, pelo corpo, né, de serviço social coordenados, mais uma vez, lembrando, pela professora mestra, que é coordenadora do curso de Serviço Social, Milena Blumetti. Nesse momento, Milena não pôde estar presente, mas também mandou um abraço a todos, né, desejando que a gente tivesse um bom diálogo. E como a hora corre, né, menina? Já estou olhando aqui no relógio, já tem meia hora a gente aqui conversando. Mas a gente tem a possibilidade de fazer um diálogo interdisciplinar e, além disso, de fazer um laboratório onde esses diálogos possam aparecer de forma mais relevante e a gente conhecer os nossos projetos e cumprir um dos objetivos da academia, quer seja na graduação, quer seja na pós-graduação, que é comunicar à comunidade os seus resultados. Então, a gente tem a perspectiva, obrigada, Nanda, a gente tem a perspectiva de fazer um diálogo com a comunidade também através do projeto Incubadora, que é um projeto onde, ao finalizar, nós vamos estar numa metodologia discutida de forma democrática com vocês, comunicando à sociedade, comunicando à nossa comunidade
os nossos projetos. Então a gente precisa coletivamente, inclusive, porque nós acreditamos num pensamento de construção coletiva, nós vamos coletivamente pensar no projeto incubadora, quem sabe, para poder, inclusive, intervir de forma mais extensa para além da especialização. Vários projetos de intervenção que a gente, vários serviços, melhor dizendo, que a gente conhece hoje, começaram numa incubadora, né? O que a gente chama, começaram como os projetos embrionários, ou em graduação ou em pós-graduação, e a gente precisa começar a se mobilizar cada vez mais para poder dar essa resposta, né? Ter essa obrigada, Márcia, vocês é que são, essa resposta à sociedade, entendendo que este é um compromisso de mão dupla. A sociedade, a comunidade, ela contribui com o profissional, com o enriquecimento profissional, com as suas demandas, não tenha dúvida disso. O campo fala, né, como bem disse Bourdieu em alguns momentos, pensando metodologicamente falando. E nesse sentido de que o campo fala, nós, enquanto profissionais, temos o compromisso de buscar estratégias para que possam intervir nessas demandas que surgem. Então, a ideia é que a gente trabalhe, e aí eu vou ler para vocês, que senão eu posso me perder, né? No curso de pós-graduação, a ideia é que se trabalhe a deontologia, as doenças infecto-contagiosas, o processo saúde-doença com especialização, com foco nos princípios da epidemiologia, a gestão em saúde, porque não podemos pensar somente na questão da intervenção direta, mas também enquanto profissionais que podemos ser da intervenção, da gestão, do monitoramento e da avaliação, da gestão em saúde, da disciplinaridade, princípios e perspectivas da atenção, estudos de gênero, raça, etnia, classe e suas interseccionalidades, saúde da mulher, saúde do homem, transexualidade, travestilidade na saúde, transexualidade e travestilidade na saúde, saúde mental e os processos de subjetificação. Nunca foi tão importante pensar o diálogo que a saúde mental tem com o processo de saúde, doença, outros e com os determinantes sociais que estão aí. Violência e gênero, sobre as notificações, a saúde do trabalhador, sobre HIV, AIDS e as outras ISTs, as suas dimensões de gênero, raça, etnia e classe nesses processos de saúde e doença, saúde da população negra, acesso à saúde da população indígena, saúde da população em situação de rua e suas vulnerabilidades. Olhe como a situação da pandemia nos levou tanto a pensar nessas perspectivas. Os cuidados paliativos e a tanatologia, tema que é necessário muitas vezes colocado, não de lado, mas talvez ainda permeado de muita cultura e insegurança, e nós hoje precisamos pensar que nós precisamos nos preparar para poder assumir determinados papéis nos grupos familiares e se preparar. Olá, Marluce, que bom, Tainá, Eric, que estão aqui, oh, que coisa boa. E nós precisamos nos preparar para poder atender nesse sentido. As atitudes religiosas e espiritualidades na saúde, a política de atenção às urgências, emergências, atenção hospitalar, internação domiciliar e a metodologia da pesquisa. Então, o grupo que se pensou na época, essas possibilidades, foi pensado com muito cuidado, com muito carinho. Olá, Gleice, oi, Liv, Eliana, que bom que vocês estão aqui, Eliane. Essa grade foi pensada com muito cuidado e com muito carinho, pensando nas escutas também dos graduandos, não só de serviço social, mas de todas as áreas de saúde, nos trabalhos que nós observávamos nos campos, nas demandas que surgiam a partir das interlocuções em seminários, em eventos extra, né, sala de aula, as militâncias que nós estávamos envolvidas, os trabalhos que nós fazíamos dialogados uns com os outros e nas discussões em sala de aula, porque teoricamente, sem também a teoria, nada é possível. A gente precisa, isso eu estava comentando hoje pela manhã com as minhas alunas, da necessidade que a gente tem cada vez mais de fazer uma relação dessa experiência com a prática. Da prática, dessa experiência com a prática, com a teoria. Então, a gente precisa contextualizar, a gente precisa compreender o que essa experiência está nos dizendo. A gente precisa compreender, teoricamente,
quais são as possibilidades, não é, Marluce, de estar interagindo, dialogando com esses usuários de forma mais presente, de forma mais prática, de forma mais real, né? De forma mais, ainda que seja, até hoje nós sabemos o quanto a equipe de saúde se desdobra e se faz um movimento importante ao longo de toda a sua trajetória, desde a reforma sanitária, pensando no movimento de fazer com que a saúde estivesse mais próxima da população, mas assim como nós temos, olá Sheila, como nós temos uma perspectiva, né, marxiana, de entender que a realidade ela é dinâmica, a sociedade vem mudando numa rapidez extraordinária. As demandas, e muitas vezes as estratégias não acompanham essas demandas, na verdade a gente sempre correu atrás e a gente precisa se antecipar, e foi nessa perspectiva que o colegiado, né, capitaneado pela professora Milena, formatou juntamente com a equipe, professora Jaqueline, professora Isadora, professora Denilda, professora Josinete, na intenção de fazer com que esse curso, né, se tornasse próximo das nossas carências, das nossas demandas e dos nossos projetos. Então, são dois cursos bem interessantes. Já que vocês gostaram, coloca o coraçãozinho aí, que eu queria ver subir, que eu não vi ainda. Estão tão concentrados na minha fala, né, que esqueceram dos beijinhos. Oi, Nildes, como vai? Que bom que vocês estão aqui. Bota os coraçõezinhos, ainda que estejam em preto e branco, né? Eu gosto de coleção colorido. Mas ainda que esteja preto e branco, nossos coraçõezinhos, para a gente poder dizer o quanto a gente precisa se motivar na intenção da gente estar à frente, inclusive, do nosso tempo. Nesse sentido, eu acho que esses dois cursos, eles têm um diferencial, porque pensados de uma forma muito ampla, nas demandas que vão... Oi, Keila! Nas demandas que vão surgindo, a gente precisa se antecipar nesse processo, nesse objetivo que eu tenho a certeza que é de todos nós, de estar cada vez mais próximo, né, dos nossos usuários. E aí a gente tem uma outra, porque um só a gente não basta, a gente veio com duas propostas, né? Uma proposta muito específica para o serviço social, mas também eu acho que é interessante todos nós ouvirmos, entendendo que as demandas, elas são múltiplas, interseccionais, e que elas precisam de um olhar e de uma intervenção interseccional. Então, como vocês puderam ver no card, a gente também está ofertando esse semestre o curso de especialização Serviço Social Forense, que tem uma perspectiva bem interessante de trabalho na área penal. Há uma diferenciação do serviço social no campo jurídico, porque o serviço social no campo jurídico ele tem uma perspectiva de atender todas as demandas no sentido dos direitos humanos, na área da jurídico, né, da assistência jurídica, falando de todas as perspectivas no âmbito jurídico. E esse curso ele veio numa perspectiva bem interessante, que é trabalhar uma demanda também que a gente percebeu, gostou, Ingrid, que bom, espalhe, que a gente percebeu que é trabalhar a questão penal, a jurídica penal, né? O âmbito penal da justiça. Então, nesse sentido, a proposta vem numa intenção de discutir questões jurídicas e processos judiciais nas áreas do direito penal, civil, famílias e outras, mais voltada para o aspecto penal. Nesse sentido, sabendo que a gente tem uma relação muito forte com o âmbito jurídico desde a nossa gênese, nós não poderia deixar de faltar esse diferencial. E um diferencial importante, né, o serviço social forense, né, numa perspectiva forense, até onde a gente pesquisou, é o primeiro na Bahia. Então a professora Milena tem um carinho muito grande por esse curso, né, até por conta da dupla formação, né, e pela paixão que ela tem de diálogo do serviço social e do direito, e do serviço social no âmbito jurídico, e a gente precisa pensar que todas as áreas, elas pertencem ao serviço social. Nós estamos na área, a gente tem às vezes uma perspectiva do tripé da seguridade, né, saúde, assistência e previdência, mas relembrem da história do serviço social e relembrem dos primeiros contatos com assistência jurídica. E relembrem que foi a partir, inclusive, das penalizações, das violências,
das penalizações dos menores na época, chamados menores de idade, que eram adolescentes que estavam muito em situação de ato infracional, né? No primeiro, inclusive a história nos conta que o período colonial a gente já experimentava essas práticas e que nós, durante muito tempo, tratamos essas questões para fora do âmbito dos direitos humanos e que isso vai fazer com que, exatamente, Marlúcia, a intenção é que a gente entenda que todas essas perspectivas precisam ser tratadas no âmbito dos direitos humanos, tá? Então, Mari, é nessa possibilidade que a gente vem ofertar o serviço social forense numa perspectiva de desenvolver discussões sobre mediação, conciliação, noções de relação de gênero, raça e classe dentro dessa perspectiva de diálogo no âmbito penal, porque a gente sabe que as perspectivas de gênero, raça e classe dialogam interseccionalmente com a questão penal, a execução de medidas socioeducativas, o serviço social nesse contexto de enfrentamento a essas violências, com todas as populações de ciclo de vida e gênero, da criança, adolescente, mulher, homem, pessoa idosa, e todas essas perspectivas, e também estratégias, né, do âmbito que a gente já conhece, mas talvez ainda não tenha se aprofundado, que são outras perspectivas que a gente precisa ouvir, tanto no âmbito da conciliação, como na medida da justiça restaurativa. A gente traz uma perspectiva de explicar, de trazer a discussão a justiça restaurativa na nossa pós-graduação. E que estão presentes nesse contexto, e as especificidades, muitas vezes, que não podem ser trabalhadas, lei de brigada, perfeito, né, Van? Eu também acho, Vanessa, muito legal, muito legal. E que essas questões sejam tratadas sempre, a gente fazendo uma interconexão com esses elementos, né, essas categorias, que são categorias sociais, que fazem com que esses indivíduos possam estar mais ou menos expostos a vulnerabilidades, e que a gente já conhece: raça, classe, geração, nível de escolaridade. Quando eu falo geração, gente, para a gente entender os ciclos de vida, né? Criança, adolescente, pessoa idosa, em especial com foco na pessoa idosa, e as populações excluídas também socialmente, que a gente de vez em quando tem que voltar a relembrar o processo dos direitos humanos, que são as pessoas privadas, que já estão privadas de liberdade, as pessoas em situação de rua, as pessoas que têm algum tipo de transtorno, que a gente sabe que a área penal são medidas de segurança, né? E a gente às vezes não consegue aprofundar isso na graduação. Então, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, e aí professora Isla, que está aí presente, pode estar, inclusive, contribuindo, e vai contribuir, porque está nesse elenco, né, de professores também, para estar compreendendo de que forma essas medidas de segurança podem restabelecer a condição humana das pessoas que têm qualquer tipo de transtorno mental ou deficiências. Então, no plural mesmo, múltiplas deficiências. Então, muitas vezes são temas que nós, durante muito tempo na sociedade, nós não discutimos. Olá, Cris! Sim, Cris, tem uma pós-graduação em educação, sim, na área de pedagogia. Entra lá no site da pós-graduação, que tem todo um elenco, um plantel, né, de pós-graduação que você pode estar querendo. Ô, Ingrid, venha, e garanto que Ingrid está com a dúvida, né, que eu acho que Ingrid, se eu não me engano, Ingrid trabalhou a área de saúde, se eu não me engano, e está ouvindo essas duas, deve estar na dúvida, tem que fazer as duas, né? Então, é essa perspectiva, né, da gente trabalhar na fragilidade no que a gente tem, querendo ou não, na formação profissional, técnica e profissional, e ética do campo jurídico. Então, uma disciplina bem bacana da gente discutir ética, tanto na área de saúde, que é a questão da bioética, como a questão de discutir a ética dentro do espaço jurídico. E as nossas próprias inquietações com relação a isso. Oi, Solange, que bom que você chegou. Né? E aí a gente tem uma inquietação com relação a esse processo de formação, e com isso a gente vai pensar a relação no serviço social forense. A gente quer pensar, inclusive, essa possibilidade de estar dialogando entre esses entes que são as vias de contato que a gente conhece, as vias de acesso à justiça.
através do Estado, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública, e discutir esses espaços. E por que não até chamar em algum momento, que é a ideia da gente também de dialogar em algum momento, no momento da aula, de dialogar de forma interdisciplinar, né, com esses profissionais, promotores, delegados, defensores, numa perspectiva de trazer essa realidade para a discussão, e a gente possa até explanar as nossas dificuldades de entendimento, e a gente tem a oportunidade de muito de perto de estar dialogando com essas pessoas. Então o serviço social ele vem numa possibilidade histórica, né, de perceber essa abordagem de forma interdisciplinar, e a gente no sócio-jurídico, no âmbito jurídico não é diferente. Nós dialogamos também com profissionais de outras áreas, da psicologia, da promotoria, da defensoria, do judiciário, os técnicos, os oficiais de justiça, e esse diálogo é extremamente importante. A gente precisa se apropriar desse diálogo com esses agentes, né, da justiça, para que a gente possa compreender de que forma nós podemos fazer esses temas tão relevantes virem à tona. Então, todos esses temas que nós tratamos aqui vão aparecer nos processos de adoção, nos processos de penalização, nos processos de cometimento de crime, de abuso sexual com relação a criança e adolescente, violação dos direitos da pessoa idosa, violação dos direitos da mulher, de todas as formas diversas que ele acontece, né, na sociedade. Compreender a violência historicamente, porque a gente fala da violência como se fosse algo recente, mas ainda da modernidade, mas a gente tem uma história da violência. A violência tem uma história a contar. E a gente precisa entender as direções, inclusive, que a violência tomou, e de que forma essas direções que esses fatos, né, a violência, o crime, a segurança pública, se configuraram no contexto político e social brasileiro, e a gente entender como este panorama pode influenciar na vida das pessoas. E de que forma o direito penal, que é um direito extremamente específico, extremamente discutido, cheio de controvérsias, de complexidade, a gente precisa se apropriar também dessas contribuições, para que nós estejamos também à baila dessa discussão, com o entendimento do serviço social que nós temos, com o entendimento dos direitos humanos que nós temos, com o entendimento do direito das pessoas de irem e virem, de sobreviverem, inclusive de se sobreporem aos desafios e às perspectivas que em algum momento elas tiveram. A ideia é que a gente consiga compreender esses direitos humanos, não numa perspectiva de que ela não possa responder pelo que fez, né? Que é algo que a gente sempre fica falando. Sim, o serviço social é algo que procura amenizar os fatos, não, mas nós elucidamos também, como foi dito aqui por Márcia em algum momento, e eu acho também que por Mariluce, né, por Soriano, esquecer que nós estamos tratando de direitos humanos de uma forma geral, e existe uma ética nos direitos humanos, e que nós precisamos pensar numa perspectiva de ressignificar a nossa vida, senão nós vamos ficar pairando por ciclos eternos, sem conseguir quebrar os ciclos das diversas violências. A gente tem a violência, por exemplo, a violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, é uma violência inscrita na história, e que nós não conseguimos ainda superar desafios que são básicos. Então, será que nós não precisamos pensar de forma diferenciada a partir dessas discussões? Será que nós não precisamos compreender o que se passa, o que permeia no caminho da história dessas crianças, dessas mulheres e desses adolescentes, de uma vida inteira inscrita na história com violências? E de que forma nós podemos tratar? Será que velhas estratégias, antigas estratégias, será que continuariam dando certo? Será que nós não podemos experimentar outras perspectivas e outras estratégias visando o direito humano, visando a perspectiva da penalização, porque não tem como estar na lei, a gente não tem a intenção de infringir isso, mas a gente pretende discutir até que ponto nós podemos contribuir, compreender essa penalização a ponto de contribuir para os direitos humanos. Nesse sentido, os profissionais vão ser habilitados a lidar com demandas de família, de gênero, raça e etnia, geração, violência, justiça restaurativa, debates interrelacionados e especificidades do campo jurídico penal. Então, como eu já disse aqui, professora
Milena tem toda um carinho muito grande por essa, nós todos temos, né? Mas um carinho muito grande por essa especialização no campo jurídico, e como eu disse, faz o diferencial porque a gente tem uma perspectiva aí forense, e que isso nos dá uma perspectiva de pensar o campo jurídico a partir do campo penal, e isso nos vai ajudar identificar de que forma nós podemos atuar de forma interseccional também no campo jurídico, tá? A ideia é que a gente dialogue com profissionais de diversas áreas, porque nós precisamos, como eu disse mais cedo, atuar de forma pensando e atuar de forma interseccional, e para isso a gente precisa compreender de que forma isso pode se dar. E aí, nesse sentido, a gente espera também formar uma grade de professores nos 2 cursos, de mestres e doutores, de pessoas que tenham especializações profundas, experiências práticas e, mais do que isso, trabalhos exitosos, publicações, aprofundamento através da pesquisa, e esse também tem uma perspectiva de trabalhar um projeto incubadora, naquela perspectiva que eu disse a vocês, da gente dialogar com a comunidade. Então, nesse sentido, nós pensamos em trabalhar a teoria sociológica para poder entender todo esse panorama, né, da violência, dos direitos humanos e da nossa construção enquanto sociedade, teoria política, ética, Estado de Direitos, direitos humanos e os sistemas de justiça, compreender a estrutura jurídica e a política do Estado brasileiro, trabalhar os conceitos de violência, crime e sociedade, famílias, pluralidades e interface com o sistema jurídico e penal, serviço social e atuação no Ministério Público, na Defensoria e na Defensoria Pública, atuação também na Secretaria de Segurança Pública, os instrumentos técnicos operativos, jurídicos e penais, adivinhe, serviço social, mediação e conciliação, desafios e críticas nesse processo, né, entre mediação e conciliação, mediação popular e comunitária, serviço social e execução de medidas protetivas, socioeducativas e protetivas, enfrentamento contra a mulher, pessoa idosa, criança, adolescente, população LGBTI e a rede de proteção, a justiça restaurativa, que na verdade aquele ponto que eu conversei, tá apaixonada, Ingrid, que bom, conceitos e desafios da justiça restaurativa, redes sociais, internet e crimes virtuais, HCT, né, o Hospital de Custódia e Medidas de Segurança, e na metodologia da pesquisa e TCC, pensando no nosso projeto incubadora, como eu já disse, que é um projeto muito caro, na intenção de trabalhar, né, um diálogo com o que a gente transitou durante esse tempo e trazer esse retorno, essa discussão, e aí podem ser várias metodologias, né? E quem sabe daí não surgem projetos, não surgem parcerias para que a gente possa estar nessa vibe. Então aí nós estamos a 5 minutos de terminar, antes que a plataforma venha e me derrube. Eu só queria trazer para vocês o telefone, né? Tá lá no site, mas de qualquer forma anote aí, né? 3481-7182, 3481-7182, 3481-7182. Nós estamos falando do telefone da pós-graduação, da DOM, onde vocês vão estar entrando em contato com um funcionário que vai registrar o seu interesse nesse ou naquele curso. E a partir do momento que nós tivermos a turma formada, né, trazendo a perspectiva de trazer a formação de uma turma, nós vamos estar iniciando. O curso ele tem caráter presencial, então a gente acredita também que com o decorrer do tempo, né, das orientações que vão surgindo para esse momento que nós estamos passando, nós vamos estar nos encontrando em breve. E a gente tem um diferencial
Ninguém atende. Esse telefone é o 3418-7182. Nós estamos de 8 às 17, perdão, e respeitando o horário de almoço aí nesse intervalo, Fran. Às vezes a gente tem a chamada em espera, que pode se configurar como se não estivesse atendendo, mas por alguma questão, mas a gente pode estar colocando alguma mensagem. E tem aqui também o e-mail prosgraduacão @ Pedro, faltou uma letrinha. Então, Pedro II. Vocês podem estar olhando também o Instagram Mas eu não queria deixar de me despedir, não gostaria de deixar de agradecer, viu? Por favor, tá? Então, a gente, com relação às pendências, vou falar sobre isso, Botelho, rapidinho. Com relação às pendências, podem ser encaminhadas. Existe agora, nesse momento, um apoio que está orientando, que vai depois entrar em contato para poder das devidas informações. Com relação a desconto, a gente também tem um diferencial de desconto para os alunos egressos. Ligue lá que vocês vão saber que a gente precisa ter contato com essas possibilidades de estar dando continuidade à nossa formação profissional, entendendo que hoje no mercado a gente precisa de um profissional diferenciado, não só no nível de conhecimento, mas até mesmo e sobretudo no nível das interações. A gente precisa saber interagir, a gente precisa saber trabalhar de forma interdisciplinar, a gente precisa saber se colocar nos espaços para que a gente possa ser um profissional respeitado, um profissional que tenha uma referência, para que seja uma referência para a sua equipe e para os seus locais de trabalho. A gente precisa... Obrigada, Tássia. Tássia é minha amiga, muito presente, sempre comigo. E aí, quem sabe, ela se entusiasma, né, para estar com a gente daqui a pouco. É o meu desejo. Júlia, que bom que você está aqui. Tainá também, Eliane. Eliane, que a gente possa estar em outros momentos, em outras oportunidades, para que a gente se coloque. Né? A gente tem uma equipe, né, Ângelo? Ângelo, que bom que vocês estejam presentes. Márcia, que é uma referência aí na área de saúde, trabalhando, e a gente deve ter a consciência, né, de que a gente precisa se instrumentalizar em todos os aspectos, não só, como eu estava dizendo, em termos de conteúdo, e aí nós temos uma equipe que, como o Ângelo diz, eu também considero bacana para a gente poder estar intervindo e promovendo e trocando junto com vocês. Nós temos uma perspectiva de contribuir não só com o caráter conteudista, que não é só esse o nosso objetivo, mas também na formação dos alunos. E nos alunos de serviço social, que eu tenho mais contato, a gente pode dizer isso de uma forma muito próxima, e aí eu agradeço a presença de todos vocês aqui, todos de serviço social, da área de saúde, convidados, pessoas que estejam aqui. A gente pretende, o que a gente intenta e entende como educação, é algo que a gente tem muito caro na nossa vida, não somente a gente estar preocupado, né, com a competência teórica que nós tenhamos, mas também as habilidades profissionais. E nesse sentido a gente pretende contribuir, que vocês e é uma troca, né? Entendendo que esse processo é um processo de troca. Então ligue, o aluno egresso ele tem um desconto significativo, né? Procure as informações, são 50% de desconto para os alunos que são, né, egressos da Dom Pedro. E façam, né, divulgação, já que vocês gostaram também. Conversem com pessoas que vocês sabem que têm interesses. Nildes, eu que agradeço a sua presença e a delicadeza de vocês aqui, como sempre. Muito acolhedores, muito delicados. Márcia, profissional aí, já hoje formada há algum tempo. Tarsila, incentivada a estar com a gente. Ilma, muito presente. Professora Jaque, professora Ídila, que estão por aí também. A gente agradece a presença de todos vocês.
né, diz que reforça, ligue, entre no site, conheça. Cris, você que disse que queria uma pós-graduação em pedagogia, dê uma olhadinha no elenco de especializações que tem lá na área de educação. Eu tenho certeza que você vai gostar. Observe a grade, não é só o curso, mas veja a ementa, a grade, o que está previsto. Ligue, Júlia, depois entre no site, veja a grade do Serviço Social Forense, porque eu sei que a sua experiência de estágio e a relevância que você teve no seu período de estágio. E a gente tem aí 30 segundos para agradecer. Agradecer. E aguardar. 3418, perdão. 3418-7182. E aí você diz do seu interesse, faz o seu cadastro com nome e e-mail para a gente poder entrar em contato. Visitem o site, fiquem atentos às redes sociais. Fidelize nas redes sociais para vocês estarem atentos às discussões